o nosso segundo módulo desse nosso curso gratuito de apoio a gestantes nessa época da pandemia. Então a ideia é levar algumas informações, até que para que vocês tenham discernimento se tiverem dificuldade de passar com a equipe médica, e também coisas relacionadas não só ao coronavírus, nessa pandemia que estamos vivendo, como situações gerais aí da gravidez. Então, nesse nosso segundo módulo, nós vamos falar para aquelas pacientes que já engravidaram e têm as dúvidas sobre o início da gravidez, as queixas mais comuns. Vamos contemplar situações como enjoos, sangramentos, os exames a serem realizados nessa fase. E no dia 13 teremos uma live com a Lu Cabral para falar sobre o que ela sentiu quando descobriu os preparos da gravidez. Então, quando a gente fala sobre os enjoos, é muito comum no começo da gravidez a paciente ter alguns transtornos. Eu brinco que a mulher, quando engravida, ela é abduzida para o planeta das grávidas, então ela nunca vai se sentir igual ao que ela sentia quando não estava grávida. Dor na mama, mal-estar, então às vezes uma queda de pressão, a vista embaçar, muita sonolência, dor mamária, são sinais de que o seu hormônio da gravidez estão aumentando. E o que me preocupa não é quando a grávida tem sintomas, o que me preocupa é quando do nada ela deixa de ter. Então isso pode ser um sinal de que sua gravidez não está tendo uma evolução favorável. Então sempre fique atenta às mudanças do seu corpo e se bruscamente elas desaparecerem e persistirem sem esses sintomas, é um sinal de alerta para você fazer uma avaliação um pouquinho mais apurada sobre como está evoluindo a gravidez. E a mulher descobre que está grávida e nem sempre é possível visualizar o saquinho gestacional no ultrassom. Então, para eu conseguir ver uma gravidez com os batimentos, é da 5ª para a 6ª semana de gravidez. Isso eu consigo ver no ultrassom. E é um ultrassom feito via transvaginal. O ultrassom pela barriguinha ainda não dá para ver, porque o saquinho gestacional é muito pequenininho. Tá? Então, muitas vezes ele tem 1 centímetro, 2 centímetros no máximo, e às vezes a gente já consegue, a partir então da 5ª, 6ª semana, ver os batimentos. Se aconteceu de você descobrir que ficou grávida, pelas suas contas está nesse período, como que eu faço para saber se a gravidez está evoluindo bem sem conseguir ver nada no ultrassom? É por um acompanhamento de um exame chamado beta-HCG quantitativo, que ele tem que ter uma evolução, ele cresce exponencialmente. Então você colhe em 48 horas ele tem que ter pelo menos duplicado o valor. Se não tiver tendo esse crescimento, também é um sinal de alerta para você conversar com o seu médico, tá? Então, enjoo é um sintoma comum, ele está relacionado ao hormônio da gravidez, que ele tem um pico até o 3º mês, que são as 12 semanas, e depois ele começa a declinar. Se for um quadro leve, pequenas medidas como fracionar a alimentação, procurar hidratar bem, coisas cítricas para o paladar da grávida é muito interessante. Então limão, abacaxi azedo, chupar o picolé de limão, o gengibre também pode ser utilizado, tá? Isso também está no manual de emese gravídica da Febrasgo, emese é enjoo da gravidez. Então são medidas interessantes. Comer uma bolacha água e sal antes de levantar a cama. E vamos tentando tatear aí para que você fique o mais confortável possível. E se necessário, a maioria das grávidas não tem contraindicação para o uso de antieméticos, como o Plasil, o Vonal, o Meclin. Então, eventualmente é necessário uma medida medicamentosa para contornar esses transtornos. A alimentação, para quem está enjoando, gente, vamos comer uma comidinha mais leve, né? Uma carninha moída com batatinha, uma bolachinha, procurar se hidratar bem, então a cada 3 horas receber um aporte de líquido, certo? O que não pode é ficar sem se alimentar. E tem casos tão extremos de grávidas que chegam a emagrecer muito, ficarem desidratadas, que se chama hiperemese gravídica. Então, nesses casos, é necessário procurar um hospital para poder, às vezes, até ficar internada, tomar uma medicação na veia para contornar esse transtorno, porque a desidratação, ela pode ocorrer. Tem mulheres que vomitam 10 vezes por dia, emagrecem 7, 10 quilos na gravidez. Então, esses são os transtornos mais comuns que a grávida tem, além das manchinhas na pele,
o cabelo tende a melhorar, a pele tende a melhorar. Mas eu brinco que para quem engravida, esse comecinho não é o comecinho mais agradável. A fase mais agradável para a grávida é a segunda metade, é o segundo trimestre da gravidez, que nós vamos falar no próximo módulo. Uma outra coisa que é muito comum e preocupa muito as gestantes é a questão do sangramento. Nem todo sangramento na gravidez é igual a abortamento ou alguma doença. Então, às vezes teve uma relação com o marido. É só lembrar, o útero fora da gravidez ele tem consistência de nariz e na gravidez ele tem consistência de boca. Então, às vezes numa penetração mais profunda, quando o pênis bate no colo do útero, o colo ele tem em média 3 centímetros, então ele não tem acesso ao bebê. Mas como está muito molinho, pode sangrar. Então não é que não pode ter relação na gravidez, mas é numa posição que tem menos profundidade na penetração, tá? E se acontecer de depois de uma relação sexual sair uns risquinhos de sangue na calcinha, não se preocupe. Qual é o sinal de alerta? Um sangramento como menstruação, acompanhado de dor e muitas vezes um quadro persistente. Então, se você sangrou no volume mais intenso, o seu médico deve ser acionado prontamente. Na dúvida, gente, sangramento é um sinal de alerta e nós devemos sim acionar o profissional que está te acompanhando. E uma outra particularidade são as grávidas que têm o RH negativo. Então, A negativo, O negativo e o parceiro RH positivo. Quando a mãe é RH negativo e o marido é RH positivo, pode acontecer de ter uma reação com o sangue do bebê. Então, todo sangramento na grávida, RH negativo, com parceiro positivo, merece uma atenção especial e o uso de uma vacina que é a imunoglobulina anti-D, para evitar que haja, inclusive nas próximas gestações, a reação com o sangue do filho dentro do útero da mãe. Então, sangramento pode não ser nada, mas todo sangramento tem que acionar o médico. Se for um pequeno sangramento de risco na calcinha depois da relação sexual, observe. Mas se sangrar como menstruação, acione prontamente o médico que está te acompanhando. Que às vezes pode ser um risco de aborto ou um abortamento em evolução, uma gravidez fora do lugar, uma gravidez ectópica, principalmente quando acompanhada de dor, tá? Normalmente, na gravidez ectópica, a paciente tem sangramento recorrente e de pequeno volume. Então fica aquela borrinha constante na calcinha e uma dor, tá? Até que ela rompe. Mas hoje, por sorte, como a gente faz ultrassom muito precoce, a maioria das vezes a gente faz o diagnóstico antes da paciente ter uma hemorragia interna. E uma outra situação mais rara, que é chamada mola, que é quando eu não formo, na maioria das vezes, o bebê e a placenta ela fica toda inchada, tá? Que também é uma situação bem mais rara. Nessa fase do comecinho da gravidez, então a gente vai, o ideal é que você procure o médico antes de engravidar e faça o rastreamento das doenças, faça uns exames de base, tá? Eu mesma vi esses dias uma moça fazer o planejamento da gravidez. E por sorte, eu pedi uma sorologia de rubéola para ela que veio positivo. Então imagina, no fim fizemos exames para aprofundados, não era nada, mas se eu só tivesse feito na gravidez, possivelmente queriam até fazer um procedimento invasivo no feto, uma biópsia do feto, tá? Ou do líquido amniótico, para confirmar se seria uma gravidez muito mais tensa. Mas se você engravidou e não teve tempo ou foi meio no susto de fazer esse rastreamento prévio, então o ideal é fazer os exames o quanto antes, rastrear as infecções, doenças sexualmente transmissíveis, atualizar o seu calendário vacinal e já entrar com a suplementação de algumas vitaminas. Para quem está começando, o metilfolato é o mais indicado, que é o antigo ácido fólico, é uma forma já digerida do ácido fólico. E tratar as doenças de base. Às vezes a mulher tem um problema na tireoide, que não sabe, adequar o remédio da pressão alta, se é diabética, fazer o tratamento do diabetes e checar também as condições de saúde da família. Outro exemplo que eu vou usar para vocês, uma paciente que eu estou acompanhando. A mãe teve um derrame com 40 anos, não é normal. E fizemos um rastreamento da paciente, ela tem um problema hematológico e está precisando usar aquelas injeçõezinhas. Então, pelo comportamento das doenças da família, a gente também faz um rastreamento da própria paciente, certo? E já com 11 semanas, 11 a 14 semanas, eu consigo fazer ultrassom morfológico, que a gente avalia a prega da nuca, o ossinho do nariz,
né, muitos parâmetros em relação, inclusive, à placentação, o risco de pressão alta na gravidez, certo? Parto prematuro pelo comprimento do colo uterino e a questão das síndromes genéticas por esse ultrassom morfológico que é feito de 11 a 14 semanas. Gente, mandem suas dúvidas. Então eu fiz um resumo das principais alterações que podem acontecer no primeiro trimestre de gravidez e eu espero vocês na nossa live no dia 13 com a Lu Cabral, que é uma paciente que ela vai falar como que foi a experiência dela da gravidez. Ela me engravidou no susto, depois de diversas tentativas de tratamento e estaremos aqui com todo o nosso amor para que um apoie o outro nessa época tão peculiar que estamos vivendo.